Então, pessoas, precisamos tratar sobre esports, uma das modalidades competitivas que mais cresce no mundo, um dos maiores marcos do século XXI e que coloca hoje o Brasil no terceiro lugar no ranking de adesão e, claro, de lucratividade e de geração de público, perdendo só para a China e para os Estados Unidos. Sou eu aqui, o Boomer, discutindo uma realidade fora do meu campo de ação? É sim. Sim, e isso não é só rancor de tiozão excluído. É porque, de fato, os esportes atraem uma audiência muito jovem, assim como atletas também muito jovens, na casa ainda dos 20 anos para trás. E os meus 20 anos já ficaram para trás há muito tempo. Então, de fato, é uma realidade que escapa totalmente do meu entendimento e do entendimento da minha geração. A ponto de muitos da minha geração entenderem que esportes nem são um campo tão necessário a ser discutido assim. Só começaram a prestar atenção quando bilhões começaram a ser movimentados em função de games, de torneios, de desenvolvedores, de softwares e de hardwares cada vez mais sofisticados para alimentar essa nova demanda dessa estrutura de sociedade, chegando ao ponto hoje de gigantes da comunicação, como a Rede Globo, brigar hoje pelos direitos de exclusividade na transmissão dos torneios, dos campeonatos, movimentando, milhões de dólares em patrocínios, em premiações, enfim. É uma das áreas hoje que ganha uma expressividade notória. E claro, dada essa expressividade, é evidente que o debate começa a se tornar mais necessário. Porque junto aos milhões, tanto em capital quanto em audiência, vem também uma série de, vamos dizer, efeitos colaterais desagradáveis e algumas realidades que não são lá tão interessantes assim, ou que talvez comprometam a evolução desses esportes nos próximos anos dentro do cenário brasileiro. Vamos analisar então essas fissuras? Bom, o assunto é todo muito novo, considerando que o cenário de games é intrínseco à quarta revolução industrial. Mas antes da quarta revolução industrial já havia jogos, até porque nos anos 90, o professor aqui criança ainda jogava Mario, ou conhecia Mortal Kombat, ou coisas do tipo. Não chegava nem perto do que é LoL, do que é Counter-Strike ou do que é qualquer uma dessas modalidades de jogos virtuais que hoje existem. A modalidade de jogo que nós conhecemos lá pelo desenvolvimento da terceira revolução industrial não trazia esse aporte de competitividade, de conectividade e, claro, nada vinculado à lucratividade tão monstruosa como existe hoje. Então, a quarta revolução industrial, dentre principalmente a habilidade de desenvolver softwares que garantam qualidade, realismo e profundidade nesses jogos, traz o cenário dos games para além do campo do entretenimento. Então, os games saem desse cenário do entretenimento, como nós já começamos a conhecer lá pelos anos 90, e transitam para o universo da profissionalização como prática esportiva mesmo, como eu estou dizendo, e de um amplo processo de aperfeiçoamento do mercado. Embora já houvesse algum mercadinho antes, dos games como entretenimento, nós temos aqui uma mercadorização muito mais intensa no que diz respeito à tecnologia mesmo, considerando desenvolvedores, hardware, enfim, e o grande universo dos campeonatos
que movimenta milhões também em relação aos ingressos caríssimos para assistir às competições, né, aos equipamentos milionários nos estúdios, né, a aluguel e a construção de arenas adequadas a essa competição, as empresas que agenciam os competidores, enfim, há um mercado esportivo, eu acho que fica mais adequado eu dizer uma mercadorização esportiva substancial a partir do momento em que essa migração pôde acontecer aqui nos volteios de 2010, mais ou menos, quando essas tecnologias começam a aparecer, né? Eu creio que hoje os mais famosos sejam LoL, Fortnite, Counter-Strike, FIFA, você já deve ter ouvido falar por aí, e com certeza existem mais do que esses que eu nem domino direito. Como eu disse, né? Eu sou aqui um idoso que não tem domínio lá dessas tecnologias muito sofisticadas, todo lá de fora, né? Então, a quarta revolução industrial fez essa transformação. Então, se você tem um amiguinho aí que atravessa a noite jogando LOL, não significa que ele é só um descerebrado que consegue enxergar só jogos como forma de entretenimento. Não, significa que hoje ele vive um cenário de adesão ao espaço dos games que é profissional. E ele não é vagabundo de ficar o dia inteiro jogando. Talvez ele seja hoje, esteja hoje com uma perspectiva de sucesso econômico muito maior do que nós aqui que estamos com os livros, em termos de mercado mesmo. E claro, hoje, no cenário global, ultrapassa os esportes de competição em termos de engajamento e lucratividade. Sim, né? Na verdade, há mais quantidade, mais lucratividade. A estimativa é que haja 2 gamers a cada atleta, ou a cada jogador de futebol, para você ter uma perspectiva da intensidade com que isso proliferou. E como eu mencionei, é um espaço setorizado. Então, é específico aqui dos millennials, né? Numa geração mais jovem, nascida por volta dos anos 2000. Ou seja, quem está novinho aí, até os 20 anos de idade, como eu mencionei, né? Então, são os mais crianças aí que dominam essa formação de comportamento, de cultura, de esporte. É raro encontrar gente da minha idade, por exemplo, ou mais velhos do que eu, que tem um interesse, tanto como atleta, como espectador, não tem. Muito raro, né? Muito raro. Bom, ok, tá bonito, é lucrativo, envolve um monte de gente, tem muita tecnologia. E qual é o problema disso? Por que nós temos que discutir? Bom, porque dentro desse processo aqui, eu já deixei implícitas inúmeras brechas para discutir problematização. Olha aqui, você está falando de uma profissionalização de quem mal entrou na maioridade. Como é que você combina isso com isso? A partir do momento que você está lidando com o mercado, você está lidando com todo tipo de luta e de competição por melhores resultados, entre fraudes, corrupção, né, e exploração dos jogadores. E como nós estamos lidando com uma realidade hiper recente, que vem na realidade no cenário brasileiro se mostrando só nos últimos 5 anos, mais ou menos, você deve imaginar que não tem regulamentação bastante para conseguir administrar aí contratos, os espaços para o desenvolvimento desse processo, e deve haver mais abuso e fraude do que qualquer outra coisa. Então, na própria contextualização, nós já encontramos algumas brechas bem pesadas para esse cenário, né? Primeiro fator que eu acredito que eu posso puxar desses esportes associado ao seu desenvolvimento entre os mais jovens é o cenário de doping. Tem sido bastante discutido. E eu acredito que o cenário de doping faça parte de um cenário maior sobre alto desempenho.
É uma realidade que diz respeito a praticamente todas as práticas esportivas? Sim. Se a prática esportiva saiu do universo do entretenimento, como eu mencionei, saiu do universo da formação cultural, e já tratamos uma aula aqui inteira sobre esportes, e eu mencionei sobre a relevância do esporte visto como cultura, e passa a ser entendido como um fator de mercado, como uma estrutura de mercado, é inevitável que começa a haver uma exigência maior por resultados cada vez mais expressivos. E essa dinâmica do alto desempenho tem gerado impactos muito grandes, considerando que você não está lidando com pessoas, entre os atletas, que já tenham uma concepção formada de vida, de sociedade ou de controle sobre os próprios resultados. Até para quem tem isso formado, há sérios problemas, né? Até para quem já tem a identidade mais bem desenhada, há dificuldades em administrar até que ponto o trabalho representa a pessoa que eu sou. Para meninos nessa idade tão jovens ainda, essa dificuldade é ainda maior, até porque a maioria deles, a maioria dos millennials, ainda estão, digamos, numa menoridade. Se eu for puxar aquele conceito base de Kant, para entender que ainda há uma identidade que oscila. Os valores desse indivíduo ainda oscilam. Ele ainda não é capaz de se entender plenamente. Embora seja um atleta de bons resultados, de um bom jogador, não significa que ele consiga administrar-se dentro desse espaço, que ele consiga se proteger e proteger a própria saúde dentro desse espaço. Então tem havido quase a mesma realidade que eu discuti sobre a medicalização da educação há pouco tempo. A mesma dinâmica de quem toma Ritalina para conseguir bons resultados nas provas, nos vestibulares, bom rendimento nas aulas. Aqui há um consumo grande de anfetaminas, e segundo boa parte dos jogadores, esse consumo de anfetaminas já foi naturalizado entre boa parte dos competidores, simplesmente para que o desempenho deles seja maior, para que os níveis de concentração sejam maiores e para que o tempo de dedicação seja mais extenso. A maioria dos jogadores passa cerca de 14 horas diárias em treinamento, né? Então você deve imaginar o nível de concentração e a energia que isso dispensa. Se nós que trabalhamos 8 horas diárias já temos problemas para manter um nível de concentração elevado e um rendimento alto, imagine quem passa 14 horas por dia, né? E você deve conhecer aí um amigo, um parente, um colega, um vizinho que atravessa noites nisso. Então o desgaste é muito grande. Chega num ponto que você não está nem enxergando mais o que está na sua frente. Nós já vivemos dentro de uma sociedade do alto desempenho. Fora do universo dos esportes, nós já somos muito exigidos em relação ao sucesso profissional, a desenvolvimento intelectual, a encaixe nos padrões estéticos e sociais. As exigências são altas. Inclusive, eu já puxei inúmeras vezes o Hang Shaw nessas discussões para mencionar sobre esse processo. Hang Shaw é um dos que discute a sociedade do cansaço, e esse cansaço oriundo da exigência por alto desempenho. Agora então, que tem lucro em jogo, que tem bilhões em jogo, não é só ganhar o jogo, né? Não é só vencer no game, não é só ser rápido nos tiros, é conseguir resultados para o time, é trazer dinheiro para a equipe, né? É movimentar esse mercado. Então essa dinâmica tem gerado impactos muito grandes. E nós não estamos falando aqui de pessoas já formadas e preparadas para lidar com o impacto disso e com a responsabilidade desses processos. Nós estamos falando de adolescentes, de crianças e adolescentes. Até porque, claro, essa exigência por desempenho é alta em qualquer esporte. Mas quando se trata de pessoas que ainda não alcançaram a maturidade suficiente
para conseguir autonomia, né, sobre as suas escolhas, você deve imaginar que, inclusive, a manipulação desses jogadores para que eles consigam trazer bons resultados deve ser imensa, né? De pressioná-los para conseguir bons resultados. E aí, essa dinâmica do alto desempenho, que entra no circuito dos esportes com uma intensidade muito grande, não tem como consequência só a questão do doping. A questão do doping é uma delas. Pensa que outro fator, nessas 14 horas por dia, sentado diante de um computador, inúmeros monitores, na maioria das vezes, com exercícios repetitivos. Esse alto desempenho ainda traz a realidade comum das lesões, inúmeras lesões, principalmente tendinites, ou mesmo problemas graves na coluna, ou problemas de visão, que vão inclusive impossibilitar os jogadores de terem uma vida longa como competidores. Ou seja, em outras práticas esportivas, como o futebol, como o basquete, você pode ter um jogador que alcança os 20, ou os 30, 40 anos ainda competindo. Aqui nem é uma questão de não querer, muitas das vezes é uma questão de não poder, de o corpo não responder mais. E a gente considera que esportes não movimentam o corpo, né, como outras atividades esportivas, mas lesiona da mesma forma, né, tem trazido impactos graves da mesma forma. Então, as lesões também fazem parte desse alto desempenho. E claro, eu acredito que aqui o fator mais forte, né, dentro desse cenário é o que rendeu uma aula inteira de discussão também: burnout, esgotamento, né? Nesse burnout estão as questões, né, desse alto desempenho e está principalmente a dimensão de saúde mental, porque não há muita, você sabe muito bem que a questão de saúde mental não ganha lá grande espaço dentro do nosso cenário, né? Saúde mental ainda é visto muitas das vezes como um fator supérfluo e raramente visto como uma questão de saúde séria. Nós já tivemos também uma série de discussões a respeito disso. Hoje é que nós começamos, a partir das reformas psiquiátricas, a entender saúde mental como uma questão que de fato precisa ser vista e para a qual precisa haver visibilidade. Embora nós ainda coloquemos muita romantização no meio disso, né? A gente ainda distorce muita coisa. Em termos de esgotamento e do impacto para a saúde mental, dá para fazer uma discussão inteira. Na verdade, dava para fazer uma aula inteira sobre esportes e o impacto para a saúde mental, de tão grave que a questão é. Primeiro fator, julgamento. Né? Os julgamentos são muito pesados em torno dos atletas, né? Em torno do desempenho do atleta. Até porque esses atletas são acompanhados de perto o tempo todo, tanto em suas atividades de jogos todos os dias, quanto nos campeonatos. E onde aparecem esses julgamentos? Nos tribunais da internet, né? No Twitter, no Reddit ou em qualquer outro fórum por aí. É onde a situação pega mais. Mas aí você pensa, assim como eu estava elaborando as ideias a respeito, todo mundo é julgado. Outros atletas também são julgados. Neymar faz um jogo ruim, nós vamos lá e julgamos o Neymar. Você tem que avaliar o seguinte: Neymar sai do campo, terminou o jogo, terminou a bagunça toda lá e os erros que ele talvez tenha cometido, ele simplesmente sai daquilo ali e consegue se desligar do processo, né? E ele pode se blindar contra as críticas. Aqui não. No processo de desenvolvimento dos esportes, um dos fatores mais comuns aos gamers é a hiperconectividade. Ou seja, diferente da realidade de qualquer outro profissional ou de qualquer outro atleta, o gamer não sai do seu espaço de trabalho, ele vive esse espaço de trabalho, né?
Então, para o gamer, o comportamento geralmente é o de transformar o computador em espaço de trabalho, em espaço de entretenimento, nos momentos em que ele não está jogando profissionalmente, ele está se divertindo com o que a rede oferece, e também um espaço de desenvolvimento dos seus laços, ou seja, onde ele vai encontrar amigos, onde ele vai tentar uma relação afetiva com alguém. Então, o gamer hoje vive uma das questões que é colocada pelo Humphrey Shaw também, e por uma série de outros teóricos, principalmente no Japão, na Coreia e na China. A China hoje tem o maior público de esportes, do comportamento de Hikikomori, que eu ainda estou gravando a palavra, ou seja, de pessoas que nunca saem de casa. Escrevi certo? Não escrevi certo. Vai ter que aprender muito japonês ainda. Hikikomori, de pessoas que nunca saem de casa, isoladas, fechadas, sem contato com a luz do dia. Então, tudo que elas conhecem é o que o computador oferece. Na verdade, dentro dessa crise sanitária que nós estamos vivendo, acho que todos nós provamos um pouquinho desse comportamento hikikomori, não é? Porque nós precisamos ficar trancados em casa. E você sentiu um impacto. Você quase ficou doido, né? Você já surtou várias vezes. Você já deu ataque de pânico. Você já teve comportamento depressivo. Você já se enfureceu por causa de um simples post na internet. Você já comprou briga com desconhecidos dentro de causas que nem mereciam ser debatidas. Né? Imagine uma pessoa que passa a vida dentro disso, que transforma o computador na casa dela. As paredes da casa dela são a tela do computador. E aí? Quando os julgamentos vêm em relação ao desempenho desse competidor, o impacto é muito maior do que em qualquer outra modalidade esportiva. Afinal, a vida dele está ali. Ele vive aquilo ali. O computador é a vida dele. Então, julgar que a casa dele é ineficaz, que ele é ineficaz para viver naquele universo, é destruir tudo que ele conhece como realidade. Está entendendo o impacto? Porque quando você diz para o jogador de futebol que ele joga mal, aquilo é uma área da vida dele. Ele vai conseguir ainda se moldar e sobreviver a partir disso. A maioria consegue. Para o gamer, não. Se você diz que aquilo é mal feito, que ele é um péssimo gamer, que ele não deveria continuar sendo gamer, então significa que nada que da vida dele presta. Ele não tem capacidade para desenvolver nada, porque a vida dele é isso. Ele não conhece outra realidade. Então, um traço, vamos dizer, patológico do universo dos esportes é a forma como os gamers são parte dessa construção de hikikomori e se isolam dentro do espaço virtual, né, mantendo esse nível de conexão muito grande. Os julgamentos são intensos, a pressão por bons resultados e pelo ajuste às demandas do jogo também são muito graves, até porque tem um traço aqui que pesa, na verdade, hoje em quase tudo que se trata de tecnologia, sobre a instabilidade da tecnologia em si. Os jogos mudam o tempo todo, né? As interfaces dos jogos se alteram constantemente, assim como quase todas as tecnologias. E quem precisa da tecnologia para sobreviver, em termos principalmente de trabalho, precisa ter um ritmo de adaptação a essa instabilidade muito grande, até porque essa instabilidade é extremamente rápida. São as marcas da ultramodernidade, né? Como Bauman discute. Tudo muda muito rapidamente, né? E nós somos obrigados a tentar acompanhar o processo. Então a pressão sobre os jogadores para conseguir isso é muito grande. Então você deve imaginar o impacto que ele vive disso, né? Desse processo do alto desempenho. E como ele é um hikikomori, o universo dele de solidão
é muito grande, ou seja, ele quase não tem laços para que ele consiga sobreviver ou suportar o impacto disso. Tá vendo tanto que é pesado? Então talvez para espectadores de esportes não haja tanto problema ou não haja tanta, vamos dizer, fissura quanto para quem participa do processo mais ativamente. Então, provavelmente você tem colegas aí, ou você mesmo é um entusiasta dos esportes, mas não é um profissional. É muito fácil você ser um entusiasta, mas não viver a estrutura pesada que esse processo exige, essa vida numa caixa, que é a vida de boa parte dos gamers, que é uma realidade extremamente difícil. Boa parte das corporações, do agenciamento desses atletas, bem como dos desenvolvedores dos jogos, tem se preocupado cada vez mais com isso, oferecido suporte psicológico, orientando para que os atletas busquem. Mas é uma realidade que ainda é muito nova e ainda não chegou para a maioria. Aí talvez você diga, mas esses gamers têm milhares e milhões de seguidores em todas as redes em que eles estiverem. No Twitter, no Reddit, no YouTube. Os maiores youtubers do mundo hoje são gamers. São os que filmam os jogos ou os que estão em lives jogando. Há muita gente. Então, há uma quantidade muito grande de relações parasociais. As relações parasociais são essas estabelecidas com celebridades, sabe? Essa relação entre fãs e celebridades. E os atletas de esportes mantêm essas relações parasociais muito vívidas, até porque ele está conectado o tempo inteiro. Então a proximidade com o fã é muito grande, muito maior do que o jogador de futebol, de vôlei, de hóquei ou de qualquer outra coisa no mundo, pela proximidade que a interface virtual permite. Essa relação pode ser incrível para o fã. Você acha incrível, por exemplo, seguir um gamer no YouTube e poder conversar com ele, nos fóruns, poder financiar boa parte das partidas dele, poder deixar comentários nos vídeos, É bacana essa relação para o fã. Para quem joga, o processo é um pouquinho mais pesado, porque você há de convir que nessas relações parasociais há um nível de idolatria muito grande, é um dos aspectos difíceis, porque a idolatria é dicotômica, ao mesmo tempo em que você tem a matriz do elogio, e da, vamos dizer, deificação da figura, porque ela se transforma quase em um semideus, há uma exigência para manter desempenho. Aí entra de novo a história do alto desempenho. A idolatria exige, e a idolatria pune quando o seu semideus não desempenha o que o universo da mitificação que você produziu exigiu. Pesado isso, Muito pesado. Eu considero extremamente tóxica a qualquer nível de relação de idolatria, porque ela exige a manutenção desse mito. Sem contar que as relações parasociais envolvem, como o Ramil Shaw também discute, talvez o Ramil Shaw, por ser coreano, tenha uma visão mais específica sobre isso, eu não tinha parado para pensar nesse aspecto. Há uma ditadura da transparência, ele também trata disso. Ou seja, quando você tem um ídolo na internet, ele pode ser um gamer, ele pode ser um blogueiro, pode ser um influencer, pode ser qualquer coisa. Você exige que a vida dele seja mostrada constantemente, que todas as facetas dele sejam expostas, que as fragilidades sejam públicas. Você exige dele uma relação semelhante à que havia com a nobreza pré-revolução francesa, a nobreza absolutista, que colocava tudo que era da vida íntima a público, porque a nobreza era a figura do divino, Se é a figura do divino, essa figura precisa ser mostrada
porque você precisa admirar o que é o corpo do Deus, né? Então, essas pessoas não sabem o que é ter intimidade. Essas pessoas não têm direito à privacidade. E se elas tiverem uma vida que não seja mostrada nas redes, elas vão ser execradas, cobradas, exigidas, hateadas. Não sei se esse verbo já foi inventado, mas talvez tenha, né? Hatear. Né? Vão sofrer o hate absurdo e podem chegar ao ponto de serem canceladas, porque elas não são autênticas. Essa exigência por autenticidade é extremamente perigosa, porque ela elimina o espaço do íntimo. Então você pense aqui para um adolescente ou para um jovem adulto a impossibilidade de resguardar o seu próprio desenvolvimento, de lidar com as suas fraquezas, ele como profissional, ele precisa expor isso, ele precisa falar quando é fraco. Exige isso de nós, né? Você precisa expor as suas vulnerabilidades. Isso é extremamente invasivo. E você gosta. Se você tiver qualquer celebridade que você siga nas redes sociais, você curte assistir isso. Você gosta de ver os stories com a vida íntima das pessoas, de ela fazendo comida, brincando com o cachorro, chorando porque, sei lá, aconteceu alguma coisa. Nós gostamos de ver os nossos ídolos sendo despedaçados em público. Né? Nós transformamos os nossos ídolos em uma carne canibal que nós gostamos de devorar todos os dias um pouquinho. Nós somos a águia que come o fígado de Prometeu. Nós gostamos de destruir os nossos titãs. É um sentimento muito, mas muito bizarro na nossa composição de sociedade e faz parte dessa ditadura da transparência, dessa exposição do ídolo e de devorar suas vísceras emocionais enquanto nós conseguirmos, enquanto nós pudermos. E o ataque às vulnerabilidades deles é muito grande, né? Então, pesadíssimo isso. Como se não bastasse todo esse cenário, ainda tem o que faz parte do burnout, dos problemas de saúde mental, a transformação do que era, né, uma diversão, de novo, vou bater nessa tecla de novo, do que era entretenimento, do que era visto como escapismo, né, dos jogos ali de realidade aumentada e de serem divertidos porque criam uma realidade alternativa, serem transformados da noite para o dia, porque alguém viu você jogando e achou que era demais, em uma exigência profissional, repetitiva, cheia de rotinas, acompanhada e julgada o tempo todo, e não há tempo para processar essa mudança, porque é tudo rápido demais. Tudo que está no espaço virtual é muito rápido, né? Então é aqui uma, vamos dizer, mutação instantânea, e o jovem aqui ainda na sua menoridade, como eu estava dizendo, não tem tempo. Então, o que ele achava divertido, né, o que ele fazia como diversão e como escape para suas frustrações, talvez, transforma-se num fardo, num problema, impressão. Então, veja o impacto psicológico que isso é, de você pegar aquilo que te fazia feliz, transformado em algo que te pressiona e que acaba com a sua felicidade da noite para o dia. Então, tem aqui assuntos para falar de saúde mental dentro desses processos até amanhã. Muita coisa, muito assunto. Dá umas 2 horas só de saúde mental. Além disso, eu deixo outras brechinhas aqui, caso você queira explorar, sobre outras realidades problemáticas. Uma delas é o machismo dentro desse cenário. Os esportes são predominantemente masculinos, a maior parte meninos. Quando meninas resolvem competir, há muitas competidoras já, elas são criticadas, assediadas e muitas das vezes negligenciadas, porque são consideradas menos aptas. Aqui nós vemos um efeito Matilda reeditado. Não sei se você se lembra de eu mencionar efeito Matilda em referência a Matilda Joslyn Gate,
que foi uma grande sufragista no século passado, que estudou a forma como uma mulher é vista do ponto de vista intelectual. Segundo a Matilda Joslyn Gage, uma mulher nunca é considerada intelectualmente capaz de desenvolver nada. Então, mulheres são sempre consideradas, né, mais estúpidas, principalmente se a atividade envolver velocidade de raciocínio e principalmente um teor mais racional, como são boa parte dos esportes. Então, as mulheres ainda sofrem disso. E veja que Matilda Joslyn Gage discute isso lá no final do século XIX. Nós estamos com a modalidade esportiva no século XXI. Da vida da Joslyn Gage até hoje já viraram 4 revoluções industriais e o mesmo comportamento ainda permanece. O machismo é muito comum. Então, muito difícil para que meninas sejam aceitas aqui. Quando são aceitas, são, como eu mencionei, assediadas, exploradas. Houve agenciadores, por exemplo, isso é notícia recente sobre o universo dos esportes, que exigiu foto das meninas nuas para aceitá-las nos times de competição. Então, realidade meio pesada, né? A corrupção típica de quase todas as atividades esportivas acontece aqui com uma quantidade monstra do que eles chamam de Elon Musk. Não sei se é assim exatamente que pronuncia, mas é uma realidade comum de atletas ou equipes perderem de propósito, né, nas negociações com outras equipes para melhorar o ranqueamento, acumular pontos, umas coisas bizarras assim, que é um efeito colateral de qualquer coisa que envolva dinheiro, né? Envolveu dinheiro, nascem os desvios éticos, porque parece que o capital desconhece a ética. São realidades antagônicas. E um dos cenários que mais tem preocupado quem pretende lucrar com isso, já que são bilhões movimentados no mundo inteiro, né, com as competições, com os atletas, com os softwares e os desenvolvedores, é a ausência de regulamentação. Há inúmeras denúncias de fraude nos contratos, de hackeamento, estou inventando a palavra que até hacker aqui deu uma dificultada. Então, de hackeamento das plataformas, de regulamentação de pagamentos, regulamentação, consegui escrever a palavra, né? E essa ausência de regulamentação, na verdade, é uma realidade que ultrapassa os esportes para alcançar tudo que está no meio virtual. Tudo está no meio virtual, né? Convenhamos. Está meio assim em estado de barbárie. A internet ainda está meio em estado de barbárie, não tem muita norma, né? Vejam aí os debates pesados a respeito de como gerir conteúdo, o que é conteúdo censurável, o que é conteúdo de fake news, como administrar isso, a gente não sabe. Então, quem fala de estado de barbárie é Thomas Hobbes, não é? Então, é um estado de natureza, um estado de barbárie, na ausência de uma lei, de um contrato social. Então a internet ainda, infelizmente, é um espaço meio amador, descontrolado, e claro, quem está fazendo grana com isso, quem quer desenvolver um setor econômico em cima disso, enfrenta alguns entraves, enfrenta muitas dificuldades. É urgente que se encare a internet como um espaço sério, não é brincadeira, né? A internet já evoluiu muito desde o ICQ e o Orkut. Há quem precise dela para, de fato, se desenvolver do ponto de vista econômico, ela precisa de regulamentação. Uma regulamentação transnacional, né? Que ultrapasse as fronteiras dos países e que alcance esses atletas, no caso dos esportes, em qualquer parte do mundo. Isso ainda é um desafio, ainda não conseguiram, principalmente por causa daquela instabilidade sobre a qual eu dizia lá atrás. Então, você tem trocentas necessidades em torno dos esportes para cada uma das vertentes que eu discuti, né? Que vai desde a alta exigência sobre o atleta até os problemas com ruptura de contrato, com pagamentos não feitos, com infraestrutura para os estádios, para os estúdios. O Brasil não tem. O Brasil é mais espectador por causa dessa
cultura do esporte de entretenimento do que atleta de fato. Então a gente precisa de muita política em torno desse cenário. Então são políticas públicas, já que a gente está lidando com uma demanda social e de mercado. Ah, mas isso é uma coisa elitista, alcança uma fatia pequena da sociedade. Olha, é bilhões, são bilhões envolvidos aqui. É emprego, é setor econômico e a gente está numa recessão. Então é fundamental que a gente estimule, sabe, qualquer coisa que possa dar dinheiro. E aqui já há uma expectativa alta, o Brasil está na mira dos investidores e se nós não tivermos uma boa estruturação para receber isso, a gente fica de fora. Então é preciso manter isso. Essas políticas públicas precisam investir tanto em infraestrutura quanto em regulamentação. Regulamentação é essa que proteja o atleta, né, e que crie condições para que o espaço virtual seja usado sem grandes perdas, sem grandes problemas. Né? Então, é urgente que nós comecemos a pensar isso. Criticaram demais o filho, acho que é 01, não é? Do excelentíssimo senhor presidente, lá na Secretaria de Cultura, falando sobre esportes. Não sei se ele é habilitado para falar, se ele sabe muita coisa para dizer, ou para sugerir políticas públicas, mas, acima das críticas e da polarização política do país, o assunto é sério, não é brincadeira de criança. E esses esportes não são só diversão, como eu estou mencionando, é um mercado tão relevante como o mercado do futebol no Brasil. Está praticamente no mesmo patamar, num tempo mínimo. O futebol no Brasil levou décadas para se consolidar. Os esportes levaram menos de uma década para se consolidar e nós já estamos em terceira posição. Merece atenção, merece não? Merece. Então essas políticas públicas precisam vir urgentemente e precisam, claro, vir de uma junção aqui, tanto do Ministério da Cultura, Ministério não, né, da Secretaria de Cultura, já que a gente não tem mais ministério, porque ela engloba o trabalho com a demanda esportiva. Na verdade, a redução desse ministério na secretaria é uma perda muito grande de enfoque do governo federal, mas é urgente que se discuta isso. Né? Você pode fazer um pacto intersetorial entre a Secretaria de Cultura e o Poder Legislativo, já que o Poder Legislativo tem o poder de levantar essas políticas públicas e de discuti-las, né, no Congresso para entender como trazer isso de forma saudável, lucrativa e progressista para o nosso cenário. É vantajoso. Entendido? Então, vamos aos gamers aí.